Voltamos para o nosso segundo bloco com o professor Dr. Gilson Lino, professor da Faculdade de Medicina de Campo, mestre em Tecnologia de Educação na Saúde, pela UFRJ, não é curso à distância não, aqueles famosos que faz em Barcelona, faz por correspondência, mestrado, doutorado, né? Não consigo entender como é que é isso não, mas tem muito mestre e doutor aí formado à distância. Pode ser até que funcione. Bom, voltando ao nosso assunto, que eu acho de fundamental importância, porque prepara o homem do amanhã, a mulher do amanhã. Quando a gente fala homem é o ser humano, prepara o ser humano do amanhã. Esse excesso de alimentação não é assim, falta de orientação aos pais para saber realmente como deve. Eu sei que os pediatras ensinam, você ensina, eu já vi isso, para que o pai a mãe não cometa excessos na alimentação. Mas parece que é uma compulsão, né? Quer ver o bichinho gordinho, fofinho, né? Como é que isso funciona? Na verdade, como é que se educaria, né? Na verdade, nós somos seres culturais, de hábitos, né? E a gente tenta sempre reproduzir aquilo que já deu certo de alguma forma, né? No passado, como eu falei, quando a desnutrição era um problema importante na nossa sociedade como um todo, né, nós fomos estimulados e aprendemos a trabalhar de uma forma a resolver aquele problema. Então, uma das coisas que levou a esse grande problema da obesidade hoje em dia foram erros que a gente cometeu no passado. Um erro que a gente pode assinalar como importante foi a desvalorização da questão do aleitamento materno. No momento em que você desestimulou o aleitamento materno no passado, isso aí causou um déficit de proteína, de outras substâncias, que fez com que a gente tivesse necessidade de buscar substitutos para esse leite materno. Substitutos que a gente sabe que não dão conta de resolver essa questão. E aí se criou toda uma cultura alimentar errada, onde o alimento era introduzido precocemente na alimentação infantil, em virtude da imaturidade psicomotora dessa criança de se alimentar. Os alimentos eram oferecidos normalmente batidos, para facilitar a aceitação, normalmente era acrescentado açúcar a essa dieta. Isso aí criava hábitos errados, em que o indivíduo tem a dificuldade de ter a sensação de saciedade, ingere volumes maiores que o necessário, volumes com teores de gordura, açúcar e hidratos de carbono desequilibrados. Hoje em dia, um dos principais focos que a gente tenta abordar com relação a essa questão da alimentação é de que o leite materno é o principal alimento. Ou melhor, até que idade? Até 6 meses de idade exclusivo. Exclusivo. A partir daí já pode introduzir? Hoje em dia, o que tem de mais atual em termos de alimentação é o seguinte: até 6 meses a criança só mama leite materno. Não existe indicação de nenhum outro tipo de alimento ou complemento. Ela não toma suco, ela não toma chá, ela não toma água, ela não toma nenhum outro tipo de leite. Até 6 meses, só leite materno. E a gente trabalha principalmente para motivar essas mães, ensinar a técnica correta, desmistificar uma série de mitos que existem com relação ao leite materno. Não existe leite fraco, não existe leite amargo, toda mulher é capaz de amamentar. E aos 6 meses a gente começa com a alimentação, e diferente do passado, a gente não começa mais com aquela história da papinha passada na peneira, batida no liquidificador. A alimentação hoje é alimentação de casa, né? A gente orienta o indivíduo a usar os alimentos normais da sua casa, normalmente complementando, melhorando de alguma forma, né? Por exemplo, se na minha casa hoje nós vamos comer só arroz e ovo, eu teria que cozinhar uns legumes para acrescentar para essa criança e buscar um equilíbrio. E o mais rápido possível, a gente tenta para caminhar para os sabores e consistências da família. Lembrando sempre que, como eu já falei, nós somos bichos, né? E como qualquer bicho mamífero,
nós aprendemos a nos alimentar com os bichos grandes. Então, se a família se alimenta mal, não adianta eu tentar ensinar para a criança o correto. Ela vai acabar se alimentando igual os indivíduos adultos se alimentam. Então, uma das coisas que a gente faz quando vai orientar a alimentação infantil é chamar a atenção da família que ela precisa corrigir também seus hábitos, né? Procurar corrigir seus vícios de forma que a criança tenha um bom exemplo de alimentação a seguir. Então, fundamentalmente, tem que começar a educar a família. Você não acha que deveria colocar nutricionistas para dar aula nos colégios e chamar principalmente mãe e pai para participar dessas aulas, para ensiná-los, para evitar futuro, porque é um investimento isso na saúde, né? E evitar futuras doenças, começar a ensinar. E principalmente não comer enlatados, né? Não comer alimentos industrializados, né? Que eu acho que é um grande malefício que se faz contra a criança, né? Um malefício que acrescenta para a criança é comer coisa industrializada. Qual é a sua opinião sobre isso? Com certeza, né? Tendo de encontro a minha formação, eu acredito que a base da saúde, não só na questão da alimentação, mas em tudo, está na questão da educação, né? Algumas vezes a gente perde muito tempo tentando explicar uma receita de medicamentos muito complicada e não perde um tempo explicando para o paciente das coisas que ele precisaria fazer para melhorar a sua saúde e não adoecer novamente, tá? Então, eu acho que é fundamental que a gente ensine para esses pais o que são os alimentos saudáveis e que esses alimentos industrializados, eles podem causar grandes problemas para a nossa saúde. Muito bem, nós estamos chegando ao fim do segundo bloco, vamos dar o nosso intervalo e voltaremos já já. Continue conosco sobre a questão da obesidade infantil. Nós estamos no começo ainda, né? Mas já vai quase terminar o tempo. Continue conosco.